E nós estamos vivendo num tempo, irmãos e irmãs, onde o ponteiro do relógio divino está na sua última rodada. E o que você e eu temos recebido do Senhor? Será que temos tido o discernimento que nos encontramos exatamente nesta realidade? Por isso que foi dito que a maior necessidade que nós temos como povo de Deus é discernimento espiritual. Enxergarmos a sociedade como Deus a enxerga. Enxergarmos o testemunho cristão como Ele enxerga. E nesse segundo ponto, devemos botar a boca no pó e clamar: Senhor, tem misericórdia. Nós não estamos testemunhando adequadamente. Então, como testemunhar no mundo pós-cristão? Não se escandalizem com a minha resposta por ser tão simples, que é a seguinte: através de uma vida que pode ser demonstrada. Através de uma vida que possa ser demonstrada. O mundo à nossa volta não será impactado sem que possamos demonstrar pela vida o evangelho que nós estamos anunciando. O mundo não verá testemunho sem uma demonstração de vida, irmãos. É muita falação e pouca demonstração. Há uma dicotomia na nossa vida. Hoje, o reunir, o caminhar cristão, é mais um aplicativo do celular. Nós temos os quadros da nossa vida. E temos os quadros do final de semana, ou do início da semana, onde nós nos reunimos. É mais um aplicativo na nossa vida. Aí nós temos o aplicativo da segunda, da terça, e nós vamos vivendo em aplicativos. E nós não estamos nos apercebendo que nós estamos, sendo levado pelo flautista de Hamelin. Uma historieta lá dos séculos passados, que os irmãos, possivelmente alguns devem saber. Aquele flautista que foi contratado, porque no reino havia muitos ratos, e não havia nada que pudesse tirar aqueles ratos daquele reino. Até que surgiu Hamelin, um flautista. E o rei contratou um preço, dizendo que iria pagar. E o flautista, num som encantador, tirou todos os ratos e lançou para um precipício, para um lago, para que eles morressem. E o reino foi liberto. Só que o rei não cumpriu a sua palavra. E o flautista, em vingança, ele começou a tocar uma suave música que encantou todas as crianças. E todas as crianças, como numa forma de encantamento, foram correndo e dançando atrás do flautista. Final da história você cria na sua cabeça. Mas é assim que está acontecendo nesse tempo do fim. Nós estamos sendo encantados pelo flautista, o maligno. Os jovens estão desesperados, entrando em crises, loucuras, porque o mundo não dá nenhum tipo de suporte no sentido das suas vidas, dos seus valores. E entram para as drogas, para a prostituição, para as loucuras. Por quê? Porque não tem sentido. Irmãos, este universo é pessoal porque foi criado por um Deus pessoal. E a única resposta é Ele. E a humanidade virou as costas para Deus. Não só no que tange a obra de Cristo, mas os valores reais de um cristianismo que foram derrubados. Não enxergam assim? Então nós precisamos sim de um avivamento urgente. E ele virá através de uma vida que vai impactar, porque ela é demonstrada, irmãos. Demonstrar pela vida o evangelho que nós anunciamos. Não podemos viver essa dicotomia, no sentido de que no aplicativo durante a semana eu sou uma coisa, no aplicativo do reunir eu sou outra coisa. Vivemos assim. E esse evangelho vai colar lá fora? Esqueçam, irmãos e irmãs. Não vai pegar lá fora. Não vai pegar lá fora. Creio, irmãos, que a razão, agora vamos ampliar esse pensamento. Creio que a razão do péssimo testemunho do povo de Deus, nesse tempo do fim, está relacionada com a ignorância do significado, agora, novamente, a simplicidade. A ignorância do significado
da nossa união na morte e ressurreição de Cristo Jesus. O que realmente isso significou para você? Até que ponto esta realidade tem impactado você para que você vá impactar o mundo? Ou seja, é a ignorância da obra perfeita da cruz do Calvário. Irmãos, o que está morto para o pecado? O que está morto para o mundo? É uma autossugestão mental? É uma confissão psicológica? Muitos anos atrás eu ouvi a seguinte frase: não vai confessando que você morreu, vai confessando, eu morri, até uma hora você morre. Eu ouvia isso e dizia isso também, irmãos. Vai confessando até que você morre. Irmãos, isso é positivismo. Isso é um mecanismo psicológico na nossa mente. O que é morrer para o pecado? O que é morrer para o mundo? Nós estamos falando de avivamento. Essa é a grande questão. Os irmãos vão se lembrar de vários textos, só me acompanhem. Vocês se lembram lá, Romanos? Eu vou citar aqui, vocês vão... Capítulo 6. Que diremos, pois? Diz lá, né? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja abundante? De maneira nenhuma. Como nós viveremos do pecado? Nós os que para ele morremos. Ou ignorais que todos os que foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte? E vai prosseguindo, mas lá embaixo ele vai dizer assim: assim também considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não é isso que ele diz aqui em Romanos capítulo 6? O que ele diz em Gálatas 2:20 ou 19:20? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que isto representa para você? Essa morte em Cristo, que é a morte ao pecado, morte para o mundo. O que significa quando Paulo diz em Gálatas, né, longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O que significa isso, irmãos? O que significa Paulo dizer em 2 Coríntios 1:9, sobre mim já tenho a sentença da morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas sim naquele que ressuscita os mortos. Há uma sentença de morte, irmão, sobre nós. O que significa isto? Então guarde isso. Significa que a nossa existência temporal definitivamente foi levada para a cruz. Aí você olha para mim do jeito que está olhando, mas e daí? A tua existência temporal foi levada com Cristo na cruz. Definitivamente, irmãos e irmãs. E nós precisamos compreender isto. Agora vocês vão entender o que eu quero falar. Vamos para Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes 7. Versículo 2. Eclesiastes 7. Versículo 2. Estou chegando lá. Olha o que diz a palavra de Deus. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Salomão, excetuando ao Senhor Jesus, o homem mais sábio dessa terra. O que ele vem escrever esse negócio para nós aqui? Salomão descobriu a casa de luto. Salomão descobriu a casa de luto. Eclesiastes 7, versículo 2. Nós precisamos entrar na casa de luto e encarar o fato de que a vida da era presente já está condenada, irmãos. Ali é o fim da nossa existência temporal. Aquele que está ali, morto,
O que ele alcançou com aquela existência temporal dele? Qual a felicidade que ele teve naquela realidade de tempo de vida que ele teve nessa terra? Aquela vida é finita. Essa vida não tem sentido. O que Salomão queria dizer para nós é o seguinte: permitam-me aqui a maneira como vou colocar. A nossa existência temporal é um Titanic com rasgo no casco. E é nessa vida que nós queremos nos apegar? É através dessa vida que vamos buscar a felicidade, a alegria, o sentido da vida? Irmãos, nós nascemos com uma vida que tem, como o Titanic, um rasgo no casco. Ela está condenada. Essa é a tua existência temporal, essa é a tua existência finita, é a minha. Então nós vamos entender que concretamente nós fomos crucificados em Cristo, nós morremos para essa existência temporal da qual nós fazemos, na qual nós participamos. Ela não pode produzir nada em nós, irmãos e irmãs. Nada.